Então, vamos falar da complementaridade, que chama o princípio da complementaridade. Tem vários artigos sobre isso. Depois, se alguém se interessar e quiser ler mais, me peça. Mas, então, essa complementaridade que eles falam entre público, estatal e privado, é importante a gente entender esses conceitos do que é o público, do que é estatal e do que é privado. E aí, várias leituras. Eu não vou entrar aqui muito nos conceitos, né? Eu falei ali muito rapidamente que o público, ele não é só governo, né? Muitas vezes, que lógico, a gente associa a saúde pública, é a saúde que o governo oferece. A escola pública é uma escola que está vinculada a um governo estadual, municipal ou federal. Mas, muitas vezes, esse público tem uma autonomia do governo, como, por exemplo, as universidades federais, né? E institutos federais de ensino, e mesmo algumas áreas, por exemplo, da saúde, pode ter um conselho de saúde que tem mais autonomia, né, que é uma instância mais decisória, que ele entra nessa ideia do público, né? E aí aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Né? O estatal é o governo mesmo, e é importante que o governo tenha seu espaço de fala, de expor as ações, né? E o privado, que são as empresas privadas, e que no Brasil a gente tem muito mais espaço para as empresas privadas, né? Então, essa é uma questão que é colocada que alguns países que mudaram as leis, que atualizaram as leis de comunicação, conseguiram fazer isso. E aí eu trouxe o exemplo da Argentina, que o espaço audiovisual deles é dividido em três, dentro desse princípio da complementaridade deles, né? O nosso na Constituição tá, mas a gente não obedece em lei. Mas lá é um terço para organizações não governamentais, um terço para mídias públicas e um terço para mídias privadas. Então, no públicas deles entram, por exemplo, o governos e entram entidades públicas como universidades, né? Aqui a gente não tem uma lei que exemplifique isso, como essa lei na Argentina, que foi a lei de meios, que se eu não me engano é de 2009. Depois eu vou falar melhor nela. No Uruguai, por exemplo, os meios comerciais estatais e comunitários têm um terço cada. Então, esse público deles entrou os comunitários, que entram os não governamentais, mas entram entidades ligadas a comunidades, né? E os comunitários, eles têm garantidos por lei a promoção e o financiamento do Estado. Então, nesses comunitários entram, por exemplo, os povos indígenas, povos originários, e eles ganham financiamento. E na Bolívia, que tem uma lei muito avançada sobre comunicação, de garantias dos direitos, que é muito interessante, é a distribuição das frequências. Eles dividiram em quatro, na verdade, porque um terço eles dividiram em dois, né? O Estado tem esses 33%, o comercial, o privado, tem 33%, e aí eles colocam esse social de 17% e os outros povos indígenas, componentes, comunidades interculturais. Então, eles separam esse social comunitário em dois, né? Para garantir que os povos indígenas, componentes interculturais e tal, afrodescendentes, tenham a garantia desse espaço, né, de representação. Isso é muito interessante. Então, vocês veem assim que e eu peguei exemplos só aqui da América Latina, de países próximos, vizinhos, para ver o quanto isso é possível, né? E que no Brasil a gente tem uma resistência muito grande da classe política de abrir pluralidade e diversidade, né, nos meios de comunicação. E no artigo 224, eu acho que é interessante falar que para os efeitos do disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá como órgão auxiliar o Conselho de Comunicação na forma de lei. Então, era para ter, na ideia que foi feita, assim, olha, no início,
era para que tivesse um conselho nacional que tivesse uma autonomia em relação ao governo para decidir essas questões, inclusive da outorga, quais são os órgãos, como que divide, para fiscalizar, para ser o lugar onde receberia críticas de programação. E essa ideia do Conselho Nacional de Comunicação Social, ele surgiu pela Federação Nacional de Jornalistas, lá em 1984, que eles fizeram uma reunião, eles fazem reuniões nacionais, né? E aí eles fizeram um congresso e decidiram isso. E aí várias questões estavam previstas lá para que esse Conselho Nacional garantisse pluralidade, diversidade. E essa ideia que surgiu em 84 foi a ideia que foi levada para a Assembleia Constituinte, né, quando estávamos discutindo a Constituição Brasileira de 88, foi levada para lá e começou uma discussão. Só que sempre barrado, né, a gente já tinha desde aquela época uma bancada da mídia, né, e o ministro das Comunicações nessa época era o Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia, que eu já contei algumas histórias aí dele, né, de como que ele tinha o poder e interferia politicamente e na própria legislação de comunicação. Então foi sendo cancelado a proposta do Conselho Nacional e acabou virando esse Conselho de Comunicação, que seria um órgão para auxiliar o Congresso Nacional. Quer dizer, o Congresso Nacional trata questões de comunicação e aí iria consultar o Conselho. Agora, esse Conselho era para ter representação da sociedade civil, dos empresários e de governos, né? Realmente uma representação ampla. Mas o que aconteceu com esse Conselho de Comunicação Social? Olha só a história. Eu acho que ilustra muito bem assim, os interesses que se tem na efetivação de leis e de mais abertura, né, a vozes na mídia nacional. Então, para a Constituição não entrou, entraram esses artigos, que é o capítulo 5º da comunicação, entrou em bloco e falou, depois a gente regulamenta. Mas eu acho que isso já foi um grande avanço, né? Podia ter avançado mais? Podia ter avançado mais, seria muito interessante. Mas ficou para depois e depois nunca se conseguiu, né? Mas então, o Conselho foi lá previsto em 1988. Só em 1991 que foi criada uma lei que instituiu e regulamentou o Conselho. Então, 3 anos depois da Constituição ser aprovada, surgiu essa instituição do Conselho. Só que ele foi criada a lei para instituir, só que ele só foi instalado 11 anos depois, só em 2002. Aqui faltou 11 anos, né? Instalado em 2002, 11 anos após ter sido instituído. Aí funcionou de 2002 a 2006, 4 anos, e parou. Só voltou em julho de 2012. E mesmo assim, funcionou de 2012 a 2014, parou por um tempo, quase um ano, voltou em 2015. E quando volta em 2015, já teve uma mudança na composição do Conselho, valorizando a participação empresarial. Então, representante da sociedade civil, aí colocava um empresário representando a sociedade civil. Houve uma deturpação na própria composição do Conselho. Aí vocês veem assim, que dificuldade. E é um Conselho que nem decide, ele é consultivo, ele é para auxiliar o Congresso Nacional. É lógico que muita elaboração de projetos eles discutem lá, né, porque acontece muito isso, tipo as comissões do Congresso, eles decidem, as leis vão montando, vão, né, na disputa de ideias para que isso seja apresentado. O Conselho, ele nem tem assim o papel de uma comissão, mas muitos dos assuntos, inclusive esses assuntos das concessões e tal, tudo passa por ele antes para depois seguir. E quando ele não tem, isso é feito sem a participação que foi prevista na instituição dele em 91, que era uma participação que contava com membros da sociedade civil, universidade, do governo e empresários.
Mas o medo deles é sempre colocar a sociedade civil, são pessoas que vão questionar a falta de pluralidade, a falta de diversidade, o oligopólio, né? É uma luta assim, política bastante lenta e duradoura, né? Como vocês podem ver. Olha, para vocês terem uma ideia, a gente teve uma vitória, 2020 não foi todo perdido. O Intervozes, que é o movimento, né, para democratização das comunicações, ele ganhou assento no Conselho de Comunicação Social, como suplente. Mas já é alguma coisa, né, gente? Mas isso só em 2020. Mais de 20 anos, né, quase 20 anos depois de ter sido instituído, mais de 20 anos depois de ter sido previsto. Mas então, e uma coisa que eu acho que a gente tem que entender é que a participação da população no acompanhamento das políticas públicas, que seria, assim, era para ter 2, 3 representantes da sociedade civil nesse conselho, mas isso é um elemento de fortalecimento da democracia, né? O Vinícius Lima, ele tem um capítulo de livro e tem alguns artigos que ele fala da comunicação social. Ele só não pega pós 2015, eu acho que vai até 2014 a avaliação dele, né, porque a publicação é mais antiga. Uma coisa que é interessante, eu falo muito aqui, pluralidade, diversidade, é que esses dois autores, não vou conseguir falar esse nome, né? Mas o Kishinveski e as Chagas, eles fizeram um artigo, não sei se vocês estão ouvindo, latidos de cachorro. Eu estou no Acre, gente. Então agora tem grilos, internet ruim e latidos de cachorro aqui também. Ele faz uma diferença, esse autor, sobre pluralidade e diversidade, que são coisas que muitas vezes são colocadas como sinônimos, né? E tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas aí eu trouxe aqui também que eu acho que é importante destacar, né? O pluralismo, assim, os espaços, a gente pensar nos espaços nos meios de comunicação para organizações da sociedade civil, como sindicatos, movimentos sociais, universidades, centros de pesquisa, grupos religiosos. Então, isso é o pluralismo, é você ter diferentes atores de diferentes lugares. E aí, quando a gente fala do público, né, o sindicato pode entrar no público, os movimentos sociais podem entrar no público, as organizações não governamentais, centros de pesquisas e universidades. E grupos religiosos depende. A gente acaba tendo a presença de grupos religiosos na mídia, mas dentro do ponto de vista privado, né? São empresas que têm donos que são liderança religiosa. E agora, a diversidade é você pensar que dentro desse espaço de organizações variadas, você também tem que garantir que diferentes grupos possam defender pontos de vista diferenciados. Então, isso quer dizer, olha, eu tenho espaço para grupos religiosos, mas eu tenho espaço para grupos religiosos de diferentes matizes e religiões. Então, eu garanto o pluralismo quando eu tenho grupo religioso, universidade, movimento social, governos e propriedades privadas, mas eu garanto a diversidade quando eu tenho mais representantes desses grupos, porque cada um pode defender pontos de vista diferenciados dentro das universidades, por exemplo, dentro dos grupos religiosos, em sindicatos, né? Então, dessa forma que a gente conseguiria garantir as duas coisas. Só para... a gente está, né, baseando no texto deles, e aí eles colocam essa coisa da liberdade de expressão é essencial para manter as democracias contemporâneas. Então, a gente garantir pluralidade e diversidade é também essencial para manter essa liberdade de expressão, né? Então, você silenciar o outro é uma forma de você limitar a liberdade de expressão, porque você não dá voz para ele e você não ouve, né? Eu acho que isso muitas vezes as religiões de matriz africana elas sofrem muito isso, elas não têm um espaço nas mídias, nunca tiveram. Hoje em dia tem um pouco mais nas redes sociais, né, nos grupos de defesa de direitos, mas
O que a gente vê hoje de pessoas atacando igrejas, eles estão dentro dos templos dele, dentro das igrejas dele. Né? Cada um tem o direito de exercer a sua liberdade religiosa. Não tem o direito de serem atacados dentro das suas crenças, né? Agora, talvez se eles tivessem oportunidade de expressão em mídias locais, regionais, talvez as pessoas vissem isso como uma pluralidade, como é que tudo bem, você tem o seu, eu não concordo, não é a minha, mas eu te respeito, né? Então a falta de respeito que a gente vê muitas vezes hoje na sociedade, eu acho que passa por uma falta histórica da fala dessas pessoas nos meios de comunicação também. Agora eu achei interessante esse aspecto que esses autores ressaltam. Não basta um grande número de meios de comunicação, mas a maioria deles pertencer a poucas e grandes empresas. E com isso a gente percebe que falta pluralidade. E não adianta, não basta que tenha muitas fontes jornalísticas, por exemplo. Eu vou fazer minha matéria, eu aciono 20 fontes jornalísticas, mas eles falam basicamente a mesma coisa. Eles defendem só um ponto de vista. Então falta diversidade. Então a diversidade, então eu tenho que ter um grande número de meios e eles serem de origens diversas, representarem empresas, cidadãos de diversos pertencimentos, e eu tenho que ter dentro desses pertencimentos também uma diversidade de pontos de vista. Mesmo nos sindicatos, a gente, né, política é discussão de pontos de vista. E se a gente desaprendeu a fazer política e entender política, é porque provavelmente a gente deixou de ter isso como a base da sociedade, que é você fazer consensos. Você colocar o seu ponto de vista, o outro colocar o dele e você conseguir chegar a algum lugar comum. Isso é a política, isso é o normal, sempre foi a política, né? E aí eu coloquei sindicatos. Os sindicatos vêm perdendo, eu acho que força política há um tempo, né? No próprio descrédito que se coloca muitas vezes em cima, valorizados pelas mídias e tudo. Mas os sindicatos sempre foram disputas, sempre teve uma série de posições diferentes nos próprios partidos políticos. Sempre é uma disputa de posições, né? Então, o ideal seria isso, assim, olha, você ter um canal que represente uma universidade, mas que dentro desse canal da universidade você possa dar espaço a diferentes pontos de vista, que não precisam ser iguais e não precisam, por não serem iguais, serem antagônicos, né? A gente vê muito isso na pesquisa da ciência. É lógico que não é a mesma coisa. Eu tenho visto assim algumas questões daquela falsa equivalência. Eu falo sobre os argumentos científicos e o outro fala sobre eu acho, sem eu acho que não pode porque eu acho, né? Sem uma base. Mas eu acho que a partir do momento que a gente está na universidade, não é essa falsa equivalência que eu estou propondo aqui como uma diversidade de ideias. É que na própria universidade eu posso estar falando de um assunto específico, até de legislação, de comunicação. Eu posso ter o professor que acha que não deve, por exemplo, dividir a complementariedade entre público, estatal e privado. Ele acha que só tem que ter público e privado. E eu posso dizer que não, eu defendo público, estatal e privado. São pontos de vista diferentes sobre um mesmo assunto, que é a complementaridade. Agora, na hora que a gente vai argumentar, a gente tem que ir para a história desse conceito, para os exemplos de outros países, como que isso melhorou a pluralidade. E aí a gente vai colocar argumentos para defender nossas ideias. Agora, o objetivo da defesa de diferentes ideias não é a gente brigar e querer matar o outro, exterminar o outro, porque o pensamento é diferente. Não, é para que a gente possa
esclarecer a sociedade, esclarecer as pessoas que tomam decisões, para tomar decisões mais amparadas pela ciência, né? Pelos estudos. Então, eu acho que isso que a gente tem que lutar sempre, e isso que garante assim, o conhecimento, o bem-estar, democracia, né? Que são as falas que a gente está tendo sempre aqui na disciplina, e que eu acho que a gente está em falta, né? Está em falta muitas vezes no nosso país. Aí eu trouxe só mais uma contribuição desses dois autores, que eles colocaram, baseados na Unesco, que fez um Programa Internacional para Desenvolvimento da Comunicação e criou alguns indicadores para avaliar o desenvolvimento da mídia nos países. Então, eles colocam como esses indicadores, o que a gente observa para saber se a mídia está bem desenvolvida nos países. Ele tem um sistema regulatório que é favorável à liberdade de expressão, ao pluralismo e à diversidade na mídia. E aí, logicamente, quando a gente pensa em indicadores, a gente pensa que a gente pode fazer uma pesquisa e colocar todos os países do mundo, e assim a gente avalia se o país tal ou tal é mais ou menos democrático na mídia, né? A pluralidade, a diversidade da mídia, a igualdade de condições no plano econômico e a transparência da propriedade existem? A mídia é uma plataforma para o discurso democrático? A capacitação profissional e de instituições de apoio à liberdade de expressão e a pluralismo e a diversidade existem no país? E existe infraestrutura suficiente para sustentar uma mídia independente e plural? Então, são coisas que a gente tem que observar para saber se a gente tem uma mídia bem desenvolvida e que garanta a liberdade de expressão. Aqui, gente, tem algumas das referências, a Constituição foi a base, né, dessa apresentação. Aí tem esse texto que é Diversidade não é igual a pluralidade, em que ele vai falar principalmente das fontes. Ele faz um estudo sobre as fontes, né, as pessoas que dão depoimentos dentro das reportagens, no radiojornalismo, e eles fazem uma avaliação para saber se é plural e se é diverso, né, baseado numa pesquisa que eles desenvolveram. E aí tá disponível, né, o link. E tem esse livro do Vinícius Lima, ele não tá na nossa bibliografia da disciplina, porque eu comprei ele no meio da disciplina. Então eu não tinha. Mas ele é fundamental, é a cultura do silêncio e democracia no Brasil, ensaios em defesa da liberdade de expressão, e eu vou listar aqui alguns capítulos dele, para, se vocês tiverem interesse, eu sei que estão fazendo artigo, então pode ter interesse em ler, e eu posso passar para vocês, escanear, porque eu não tenho ele digital, mas eu acho que é né, serve para o interesse de vocês. E eu deixei um extra aqui, que é um vídeo do YouTube, que vai falar sobre a comunicação social na Constituição Federal. É um vídeo longo, né, um debate em que eles vão falar, e vão falar de todos esses aspectos, mas que pode ser interessante aí para quem quiser aprofundar mais no assunto. Então, aqui do capítulo do livro, né, do Vinícius Lima, da Cultura do Silêncio e Democracia no Brasil, tem vários capítulos ótimos, são ensaios e feitos ao longo assim, de 20 anos, que ele coloca de 2000 até 2015, eu acho que ele começa em 87, por ali, né? Mas então, muitos anos, né, de pesquisa, ele como professor e como pesquisador. Então ele tem a comunicação da Constituinte, normas legais para a comunicação social, falando do interesse privado versus o interesse público, fala do princípio da complementariedade. Tudo isso é um capítulo, não são capítulos longos, mas bem esclarecedores, com exemplos, né? Os conselhos de comunicação social, a interdição de um instrumento da democracia participativa. Ele conta essa história de como que foi pensado um Conselho Nacional de Comunicação Social, como que ele foi barrado e acabou não entrando na Constituição, e o que ele poderia fazer. E eu acho que ele traz exemplos também de outros países como que eles fizeram. Por que não se avança nas comunicações? Então ele coloca uma série de empecilhos que foram criados ao longo desses anos para não avançar. Monopólio ou oligopólio traz contribuições para o debate. Coronelismo eletrônico de novo tipo, então ele vai falar do coronelismo eletrônico e vai trazer novos dados aí sobre a comunicação comunitária, rádios comunitárias.
ele vai falar da política de comunicação. Política e comunicação se constituem mútua e geneticamente. Esse é com um professor de política da Federal de Minas Gerais, que ele escreve em conjunto, né? Sobre liberdade de expressão versus liberdade de imprensa e sobre a mídia e justiça no Brasil, que vai falar um pouco daquela questão das violações e como que a justiça entra. Então, uma série de recomendações aí e obrigada aí, gente, pela atenção.